quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz. Quanta luz. Boa noite a você, meu querido irmão. Boa noite a você, minha querida irmã. Caros internautas, sejam todos bem-vindos ao culto do Evangelho no lar e no coração. Aqui estamos nos preparando para mais um encontro com a espiritualidade maior, nossos mentores espirituais, anjos guardiães e a presença inovidável, marcante, cheia de energia construtiva que emana do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, vamos primeiramente agradecer a providência divina, ao nosso Pai amantíssimo, que está sempre nos carregando, como nos diz o profeta Isaías: eis que em minhas mãos te tenho guardado. Essa frase deveria ficar sempre marcada em nossos pensamentos, porque muitas vezes nós vacilamos, nós fraquejamos e nos sentimos afastados da providência divina. Mas, na verdade, a providência divina jamais nos deixa abandonados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aproveitar esses momentos para fortalecer a nossa fé, buscar mais entendimento, buscar mais lucidez
E Jesus está sempre nos chamando: vinde a mim. E então, vamos aproveitar agora esses momentos onde a espiritualidade amiga forma o ambiente espiritual graças à nossa disposição, ao nosso desejo. Assim como o encontramos nas palavras de Jesus: buscai e achareis. Aqui nós estamos buscando mais luz, mais entendimento e as energias que nós necessitamos para nos renovar nesta caminhada evolutiva, nesses momentos transitórios aqui no planeta Terra. E então, confiemos, vamos elevar nossos pensamentos, pedindo a esses missionários, pedindo aos nossos anjos guardiães o amparo, a luz que nós necessitamos e a sensibilidade necessária para captarmos, para absorvermos os fluidos confortadores para as nossas almas. Senhor Jesus, estamos felizes por mais um encontro com estes trabalhadores da tua seara, confiantes, porque sabemos que eles conhecem as nossas dores, as nossas mazelas físicas e espirituais. E graças à tua misericórdia, a ciência divina que vem acalentar e confortar nossos corações, nos aliviando das dores e nos encorajando a caminhar, a prosseguir. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse ambiente de paz, de esperança e de confiança. Que todos nós estamos sintonizados com estas energias do bem, do amor, da caridade. Possamos abrir as comportas de nossas almas ao trabalho dos teus emissários, com a tua bênção, Senhor, com a tua luz, com o teu amparo. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Subtítulos: Poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana.
Item 1. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre bastante, pois ele cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vocês? Até quando os suportarei? Tragam-me aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, este saiu do menino, o qual ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram ter com Jesus em particular e lhe indagaram: Por que não podemos nós mesmos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da sua incredulidade. Pois eu lhes digo, em verdade, que se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quero pedir permissão aos nossos companheiros e companheiras para que nós possamos fazer uma pequena observação que pode ser interpretada de uma forma mais condizente com as ideias cristãs. Porque, como o próprio Allan Kardec, as traduções passando de um idioma a outro pode sofrer algumas distorções. E nós temos, com o nosso querido professor Severino Celestino, várias passagens de traduções que não foram fidedignas à ideia das palavras que Jesus disse ao povo na época em que ele esteve aqui entre nós. E então nós começamos a observar, por exemplo, que pode haver uma tradução usando uma expressão diferente, porque Jesus era uma personalidade totalmente amorosa, branda, pacífica. E uma expressão como essa, para a gente imaginar saindo da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, parece que fica um pouco sem conexão. Ó raça incrédula e depravada. Algumas traduções nós vemos: ó geração pervertida, que já é outra expressão. Só para nós analisarmos e procurar entender
qual seria a essência da expressão que Jesus veio mostrar naquele momento, porque sempre ele aproveitava cada instante para trazer um ensinamento, não é? É certo que muitas vezes ele usava de energia construtiva, mas uma energia que não magoava, que não trazia uma forma brusca para chocar as pessoas. E então, vamos ver aqui também, nesta outra frase, Jesus ameaçando o demônio. Olha aí. Isso aqui também nos faz refletir alguma situação. Nós, na doutrina espírita, quando nós estamos dialogando com os nossos irmãos sofredores, que são esses espíritos que muitos chamam de demônio, são nossos irmãos. Estão em um estado de perturbação, estado de ignorância. E nós, nas nossas reuniões de comunicação com esses irmãos, procurando esclarecer, jamais nós temos o intuito de ameaçar um desses espíritos, porque são sofredores. Dá para entender como que nós poderemos entender, ou melhor, captar melhor a mensagem de Jesus? Não é? Somente a presença de Jesus junto desses irmãos enfermos, eles já se sentiam comovidos. Não havia necessidade de Jesus emitir uma frase sequer, porque a energia que envolve esses irmãos e a todos aqueles que se aproximavam de Jesus era uma energia contagiante, envolvente, exuberante. Por isso todos queriam ficar próximos de Jesus. E então nós precisamos de aprender a buscar o espírito da letra e não ficar apegado ao que está sendo traduzido de várias formas ou conforme a interpretação de quem está fazendo a tradução, por não conhecer em detalhes qual é o objetivo da vinda de Jesus aqui entre nós. E então não poderemos querer levar ao pé da letra estas expressões, mas buscar extrair o sentido que vai estar mais em sintonia, mais em consonância com o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a paz, que é a harmonia, que é reerguer o espírito caído sem humilhar a ninguém. Somente esta observação que nós gostaríamos de fazer, para que nós comecemos a analisar algumas traduções, alguns trechos. E eu convido novamente a vocês sempre ouvir os esclarecimentos do professor Severino Celestino, porque a missão dele, neste sentido, traz grandes esclarecimentos e grande conforto para nós que às vezes temos dúvidas em algumas passagens das Escrituras, mesmo do antigo, da primeira revelação, não é? E então é somente esses detalhes que nós gostaríamos de trazer à tona em comentário para que todos possamos começar a refletir mais no sentido verdadeiro das palavras de Jesus. E então vamos ao comentário de Allan Kardec, item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças
torna uma pessoa capaz de executar coisas materiais que nós não conseguimos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas aqui é unicamente no sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, enfim, aquilo que encontramos entre os homens, até quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Enquanto isso, a fé vacilante traz a incerteza e a excitação, que beneficiam aqueles que querem nos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê que possa vencer. Numa palavra, numa outra acepção, chamamos de fé a confiança que temos na realização de algo, a certeza de alcançar um objetivo. Ela dá um tipo de lucidez que nos faz ver em pensamento a meta à qual pretendemos alcançar e os meios de chegar até lá. De sorte que aquele que possui essa fé caminha, por assim dizer, com muita segurança. Em ambos os casos, a fé pode realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela concede a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ela tem a certeza de que consegue. Já a fé duvidosa sente sua própria fraqueza. E quando é estimulada pelo interesse, ela fica furiosa e julga suprir a força com a violência. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso evitar confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança mais em Deus do que em si próprio, porque ele sabe que, sendo um simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Por isso, os bons espíritos vêm em lhe ajudar. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. A potência da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética,
Por ela, o homem age sobre o fluido, o agente universal, o fluido cósmico universal, e modifica as qualidades fluídicas para lhe dar uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Eis porque quem junta uma grande força fluídica normal com uma ardente fé, através da vontade dirigida exclusivamente para o bem, pode operar esses fenômenos extraordinários de cura e outros que antigamente se passavam por prodígios, mas que não são mais do que as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se vocês não o curaram, foi porque vocês não têm fé. Olha quantos ensinamentos Allan Kardec está trazendo, quantas reflexões sobre a essência desta passagem do Evangelho de Jesus. Porque a fé é a base de todas as conquistas do ser humano. Tudo que nós já conquistamos, tudo que nós já alcançamos de vitória, de mérito, é graças à nossa fé, à nossa confiança na nossa capacidade. Vamos observar que muitas vezes nós nos sentimos fragilizados, porque as circunstâncias parecem que estão totalmente contra aquilo que nós estamos almejando, alimentando. E então é nesses momentos é que nós voltamos o nosso pensamento a Deus, que é de onde vêm todos os recursos, todo o potencial que nós conseguimos para superar aquelas situações. Por isso, Allan Kardec diz aqui, aquele que tem fé, ele deposita mais fé em Deus do que em si mesmo. Porque nós trazemos a nossa capacidade, sim, todos nós. Todos nós trazemos uma força interior que nós mesmos ainda desconhecemos, segundo as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: isto que eu realizo, vós também o podeis realizar, e muito mais. Olha aí, nessas palavras de Jesus, nós entendemos quantas possibilidades nós, como filhos da perfeição, filhos desse Criador que é perfeito, que é todo justiça, todo sabedoria, nós somos herdeiros, mas nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda deixamos muitas situações nos envolver, nos fragilizando em nossa fé. Por isso, Allan Kardec está dizendo aqui, a confiança que nós temos na realização de algo, essa certeza que nós vamos alcançar o objetivo. No pensamento, nós temos a lucidez, porque a nossa fé abre esse campo no nosso mundo psíquico para termos a certeza. E então nós enxergamos em pensamento qual é a nossa meta e os meios que nós vamos encontrar para chegar a esse objetivo. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos refletir um pouco sobre essas palavras.
a fé sincera, aquilo que nós trazemos na certeza de que Deus jamais nos abandona, que está sempre nos colocando ao alcance tudo o que nós necessitamos para vencer os obstáculos, para superar, vencer os desafios e superar os obstáculos. São provas que nós necessitamos, justamente para desenvolver essas potencialidades que nós guardamos de uma forma latente, porque estamos como filhos em estado de crescimento, em evolução. E por isso nós precisamos de aprender a desenvolver essas potências. Olha Kardec dizendo: a calma durante a luta é um sinal de força e de confiança, sem desesperar, sabendo que nós somos capazes, que nós não estamos sozinhos. Os espíritos protetores, os espíritos de luz, estão sempre nos amparando, nos confortando, nos incentivando a prosseguir, a perseverar. Segundo as palavras de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. E então, precisamos de nos empenhar a entender essas palavras, não é? Vejamos aqui Allan Kardec falando sobre a ação magnética. Quando nós temos esta certeza, o homem, ou melhor, o ser, pode ser homem, pode ser mulher, isso aí é uma forma generalizada que Allan Kardec usa, age sobre o fluido, o agente universal. Nós aprendemos na doutrina espírita que o fluido cósmico universal é a fonte de todas as realizações do ser. E então modifica as qualidades, porque nós damos uma impulsão irresistível. O nosso pensamento é a força que nós imprimimos para modificar as qualidades desse fluido cósmico universal, manipulando de acordo com as necessidades que trazemos. E nós sabemos que não estamos sozinhos. Existe uma pleiade de espíritos nos assistindo, nos ajudando, nos incentivando, nos encorajando para nós vencer e superar aquele, pode ser um momento de dificuldade com a saúde física, pode ser grandes obstáculos, como Allan Kardec coloca aí, mas nós temos a certeza de que vamos vencer. E então, quando Allan Kardec diz: eis porque quem junta uma grande força fluídica normal, está nas leis da natureza essa força fluídica. Nós juntamos, nós absorvemos essa força fluídica com uma ardente fé e a vontade dirigida exclusivamente para o bem. Porque o bem não quer dizer somente ao nosso respeito. O bem que nós estamos empenhados é todos aqueles com quem nós convivemos. E quantos irmãos nos procuram com esse desejo de se aliviar de suas dores, de seus tormentos, para se fortalecer. E então é nessa hora que a vontade exclusivamente dirigida para o bem. Vamos lembrar aquela passagem de Pedro na porta do templo. Aproxima-se dele um irmão sofredor, enfermo, necessitado, pedindo ajuda. Pedro diz a esse irmão:
não tenho ouro nem prata para te oferecer, mas aquilo que tenho eu te dou. E Pedro então abraça aquele irmão com o amor que ele herdou de nosso Senhor Jesus Cristo e diz: em nome de Deus, fica curado. Veja o que está no alcance desse que tem a fé ardente, dirigida exclusivamente para o bem, e que todos nós somos capazes, todos nós. Não existe um só ser que está no planeta passando por qualquer situação que não seja capaz de exercitar isso aí quando dirigida de uma forma correta, bem direcionada, com um sentimento puro, voltando o pensamento a Deus e a Jesus e confiante nessas falanges que nos acompanham, que nos ajudam. Não existe um só ser no planeta que não seja capaz de realizar isso aí. O próprio Jesus nos fala no seu Evangelho: vós sois deuses. O que Jesus quis dizer com isso? Somos deuses dentro da nossa possibilidade de ação. E que nós então precisamos de aprender a nos conhecer melhor e a desenvolver tudo isso que está no nosso alcance. Não é? E então, meus irmãos, existem muitas reflexões e eu convido a todos para depois continuar com este estudo, porque é de grande importância para todos nós. A cura, tanto do corpo quanto do espírito, como nós vimos aí, não é? E então nós vamos à segunda leitura, que está no livro Segue-me. O livro Segue-me é do nosso benfeitor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título: Caridade da Paz. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Palavras de Emmanuel. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, ei-la que se expande a afeição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixam contagiar. E qual acontece a poeira grossa que te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza? Após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de te reparar os danos havidos, despendendo força e inteligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina.
Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar a bênção e criar energias angariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz que a todos nós compete distribuir, a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única forma para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar servindo ao próximo não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Gente, essas palavras de Emmanuel nos dá mais um impulso para nós buscarmos entender o que realmente Jesus está querendo nos dizer com essa frase. Bem-aventurados os pacificadores. Veja Emmanuel mostrando para nós. Porque nós nos mostrarmos como pacificadores em momentos de bonança, em momentos de tranquilidade, em momentos de tranquilidade física, psíquica e espiritual, não é difícil. Quando nós adentramos a um templo de oração, deixamos tudo do lado de fora. Tudo aquilo que é do cotidiano fica do lado de fora. E então nós nos sentimos em paz, pacificando o ambiente que nos envolve. Mas imaginemos como Emmanuel está nos dizendo aqui. Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. Porque existem dias em que somos colocados à prova. A intromissão de contratempos, não é? Quantas situações nos surpreendem, às vezes desde manhã. E então nós temos que trabalhar conosco para não deixar a mágoa se exteriorizar na palavra ou na face, até mesmo na expressão que nós usamos. Pode haver uma exteriorização negativa. E as pessoas que estão ao redor vão captar a nossa mensagem, seja na expressão, seja nas palavras. E como um tóxico mental, olha o detalhe, é um tóxico mental que vai prejudicar não só a nós, mas a todos aqueles que se deixem contagiar.
porque também existem muitos irmãos que não estão vigilantes o suficiente. E então são contagiados por esse tóxico mental. Não é? E então Emmanuel dá esse exemplo dessa poeira grossa quando invade o nosso ambiente. Nós temos que procurar fazer uma limpeza urgente, porque aquela poeira grossa não nos permite ficar à vontade. E a mesma situação no nosso estado psíquico, a aspereza, a irritação, porque nós estamos espalhando em torno de nós, com a nossa vibração, essa energia, né? E então nós precisamos urgente desses momentos de procurar corrigir os nossos deslizes, as nossas fragilidades. E é o que Emmanuel está dizendo aí. Nós precisamos de fazer aquela limpeza urgente, né, no nosso estado psíquico e espiritual. E então os recursos estão ao nosso alcance. Da mesma forma que nós criamos a energia negativa, deletéria, doentia, nós temos também o mesmo poder de neutralizar aquela energia, seja através das atitudes, do refazimento da nossa compostura psíquica e emocional, buscando o auxílio com os benfeitores da vida maior, não é? E então é o que Emmanuel está dizendo para nós. Nós temos que trabalhar isso aí, nesses momentos, não é? Os estados negativos da mente, tristeza, azedume, angústia, inconformidade, são sombras, são obstáculos que nós criamos. E precisamos então estar vigilantes, atentos a isso aí. E Emmanuel chama de o donativo da paz. Todos nós temos essa necessidade e esse dever de levar o donativo da paz, o equilíbrio, né, a benefício dos outros, evitando solenizar, quer dizer, evitando dar ênfase aos obstáculos, evitando fazer com que a situação se agrave, né? Por isso, Emmanuel nos diz: permaneçamos claramente informados que a fórmula para esse exercício da beneficência da paz, orei, a beneficência da paz, em louvor da nossa própria segurança, para nós nos mantermos protegidos, equilibrados. Será sempre nós esquecer o mal e fazer o bem. Simples assim. Mas acontece que os momentos dos impulsos negativos é que nos atrapalham. Por isso, a necessidade de nós conhecermos os nossos hábitos, os nossos impulsos ainda não cristianizados, para nós sabermos imprimir uma vontade, um desejo de manter equilibrados. Como nós vimos na lição anterior, Allan Kardec dizendo: a calma diante da tempestade é um sinal de força, é um sinal de maturidade, de segurança, de confiança. Não é? Mas então, finalizando as reflexões, Emmanuel nos diz aí: em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar
servindo ao próximo. Somente quando nós estamos empenhados a servir o próximo, a trabalhar em favor daqueles que precisam da nossa ajuda, seja qual for o tipo de ajuda. Se não é uma ajuda presente materialmente, de corpo, podemos auxiliar com a nossa prece, com a nossa vibração, com o nosso sentimento fraterno envolvendo a pessoa. E não existe distância para isso. Essas energias são capazes de atravessar imensidões em instantes, em milésimos de segundo. Nós vimos nas lições anteriores a capacidade, o poder da fé. Não é? E então Emmanuel diz aí que quem está servindo o próximo não dispõe de recursos para entendiar-se. Olha que interessante. E nem encontra tempo para ser infeliz. Então, com muita clareza, estamos vendo aí as palavras de Emmanuel. Bem-aventurados os pacificadores. Procuremos então, meus irmãos, ser esses que estão sendo os missionários, mesmo dentro das nossas limitações, mesmo dentro da nossa pequena influência mental, psíquica, espiritual e conforme a necessidade presencial, irradiando confiança, harmonia, paz. Esta harmonia que nasce de uma consciência tranquila, porque sabe que Deus está sempre nos envolvendo. E Jesus é o nosso mestre, é o nosso médico. Por isso, não temos dúvida, não tenhamos dúvida. Somos capazes, venceremos, porque Jesus mesmo nos fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. O mundo está cheio de contradições, cheio de tribulações, mas o mundo lá fora não significa que o nosso mundo esteja naquela mesma energia, porque a nossa energia está sendo construída nas bases dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e com um benefício a mais, a luz do Consolador prometido, a luz desse manancial que Jesus mesmo disse, o Consolador que permanecerá eternamente convosco. E então, meus irmãos, é o momento de agradecermos. Agradecermos à providência, a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais. E nós agora vamos aproveitar essas energias, essas vibrações, para irradiar, colocar à disposição da espiritualidade maior tudo aquilo que nós podemos oferecer, para que os irmãos sofredores sejam os que estão atravessando desafios com a saúde física, o equilíbrio dos órgãos, a manutenção da vida, seja qual for a situação desses irmãos, ou aqueles que estão
em tratamento psiquiátrico, estado emocional de obsessão, de perturbação. Deus o sabe e Jesus é o médico. Vamos colaborar, vamos dar o melhor de nós. Elevemos nossos pensamentos, mentalizando a figura do Mestre, braços estendidos, acolhendo todos os necessitados. Jesus é um médico, o sol de nossas almas, aquilo que nos renova todos os momentos, parte do coração magnânimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós aqui estamos nesses momentos de luz, de paz, envolvidos nestas energias construtivas, graças à tua presença, graças à companhia dessas falanges curadoras, esclarecedoras, socorristas. Por isso, o nosso sentimento de gratidão, Senhor Jesus. E nós queremos que essas energias possam ser canalizadas. Trazemos conosco nossos fluidos animalizados por estarmos ligados ao corpo físico, Senhor. Sabendo que as energias bem direcionadas, o magnetismo, o ectoplasma, pode ser trabalhado e manipulado por essas falanges de socorro, levando aos irmãos enfermos a parte de remédio, a parte do lenitivo confortador e renovador, porque a tua misericórdia envolve a todos nós. Divino amigo, permita que possamos compartilhar algo de nós, o sentimento fraterno, o abraço amigo, confortador a esses corações que vacilam, que tremem de dor, de angústia, de temor por desconhecerem os recursos que descem sobre nós o tempo todo, pela misericórdia do nosso Pai. Senhor Jesus, lembrando tuas palavras, nós queremos ressaltar quando tu nos dissestes: tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Senhor, nós nem sempre sabemos pedir, nós nem sempre sabemos agradecer, mas o nosso desejo é de ser instrumentos da tua paz. E que esta paz possa envolver nossos irmãos, onde eles estiverem, nos hospitais, nas UTIs, no pronto-socorro, e também aqueles que estão nas clínicas, nos hospícios. Tua paz, teu amor envolvendo todos eles, Senhor Jesus. Pedimos pelas casas de repouso, asilos. Conforta esses corações. Pedimos pelas crianças esquecidas, abandonadas.
Ilumina, Senhor, o caminho de cada uma delas. Pedimos pelos irmãos nas penitenciárias e presídios. Fortalece-os, ilumina os pensamentos e sentimentos. Divino amigo, abençoa a nossa pátria, abençoa o coração do mundo, de onde há de pulsar para todas as nações esse alimento imperecível de tuas palavras, esse manancial que alimenta os corações de boa vontade a todas as nações, especialmente as que são atribuladas pelos conflitos, pela destruição. Divino amigo, pelas famílias que foram assoladas, que foram alcançadas pelas enchentes, pelos deslizamentos. Quantas famílias carentes. Fortalece esses corações, fortalece os pensamentos, a confiança que Deus prepara dias melhores. Senhor Jesus, em tuas mãos, entregamos nossos pedidos com a confiança de que o melhor surgirá para todos aqueles que buscam em Deus e nas tuas palavras o apoio para as suas provações. Divino amigo, finalizando, nós te pedimos pelas nossas famílias, pelos entes amados, muita paz. Ilumina os passos de cada um deles, onde eles se encontrarem agora. Senhor, finalizamos aqui nossos momentos de tratamento espiritual, prosseguindo a nossa busca pela reforma interior, porque o remédio está em nosso mundo íntimo. E assim, com a tua assistência, com o teu amparo, venceremos todos os obstáculos, todos os desafios, promovendo primeiramente a nossa transformação moral e espiritual. Obrigado, Senhor Jesus. Que esta paz permaneça em todos os corações, em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui mais um culto do Evangelho no lar e no coração, agradecendo a companhia de todos, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Nos encontraremos lá, com a permissão do nosso Pai. Graças a Deus e louvado seja Deus. Muito obrigado.